Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro de Biologia da Frente 1 para a aula 5 de Bioquímica, cujo assunto é lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Pessoal, inicialmente eu começarei falando sobre os lipídios, em seguida eu abordarei a questão dos ácidos nucleicos e por fim falarei sobre as vitaminas, tudo bem? Gente, olha só, os lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Também chamados lípidos ou lipídeos, essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal e de origem animal, e seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Agora eu irei falar sobre as funções dos lipídios. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo. Quais são elas? Primeira função, reserva de energia. Bom, gente, olha só. Utilizada pelo organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção na temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Ácidos graxos. Estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, de girassol, de canola e de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. Absorção de vitaminas. Auxiliam a absorção das vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Agora eu irei comentar sobre a estrutura dos lipídios. Os lipídios são ésteres. Isso quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido, que é no caso é um ácido graxo, e uma de álcool, que pode ser o glicerol ou outro tipo de álcool. São insolúveis em água porque suas moléculas são apolares, ou seja, não têm carga elétrica e por esse motivo não possuem afinidade pelas moléculas polares da água. E quais são os tipos de lipídios e os exemplos, tá? Então, olha só, gente. Primeiramente, aqui eu irei comentar com vocês sobre os carotenoides, tá? Para quem não sabe, os carotenoides eles são pigmentos alaranjados presentes nas células de todas as plantas que participam na fotossíntese junto com a clorofila, porém desempenham papel acessório. Um exemplo de fonte de caroteno é a cenoura, que ao ser ingerida, essa substância se torna a precursora da vitamina A, que é fundamental para uma boa visão. Os carotenoides também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório. Ceras estão presentes nas superfícies das folhas de plantas, no corpo de alguns insetos, nas ceras de abelhas e até mesmo aquela que há dentro do ouvido humano. Esse tipo de lipídio é altamente insolúvel e evita a perda de água por transpiração. São constituídos por uma molécula de álcool, diferente do glicerol, e um ou mais ácidos graxos. Fosfolipídios são os principais componentes das membranas das células. É um glicerídeo, que no caso pode ser um glicerol aqui unido a ácidos graxos, combinado com um fosfato. Glicerídeos podem ter de 1 a 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol, que no caso é um álcool com 3 carbonos unidos a hidroxilas OH. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácidos graxos. Esteroides são compostos por 4 anéis de carbono interligados, unidos a hidroxilas, oxigênio e cadeias carbônicas. Como exemplos de esteroides, podemos citar os hormônios sexuais masculinos, a testosterona, e os hormônios sexuais femininos, a progesterona e o estrogênio, outros hormônios presentes no corpo e o colesterol. As moléculas de colesterol associam-se às proteínas sanguíneas, que são as apoproteínas, formando as lipoproteínas HDL ou LDL, que são responsáveis pelo transporte dos esteroides. Gente, olha só, as lipoproteínas LDL, elas carregam o colesterol, que se for consumido em excesso se acumula no sangue. Já as lipoproteínas HDL retiram o excesso de colesterol do sangue e levam até o fígado, onde será metabolizado. Por fazer esse papel de limpeza, as HDL são chamadas de bom colesterol, tá? Então, não esqueçam disso, tá, gente? Isso é um assunto importante aí que geralmente é cobrado no Enem. Essa diferença básica aí entre as lipoproteínas LDL e as HDL, tá? Agora vamos falar aqui sobre os alimentos ricos em lipídios. Gente, olha só. A ingestão de lipídios é fundamental, pois ele traz diversos benefícios para a saúde, auxiliando no funcionamento do organismo. Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e vegetal. Os alimentos de origem animal, fontes de lipídios são carnes vermelhas, peixes, ovos, leite e manteiga.
Os alimentos de origem vegetal, fontes de lipídios, são o coco, o abacate, as oleaginosas, como castanhas, nozes, amêndoas e gergelim, e o azeite de oliva, beleza? Agora, pessoal, irei comentar com vocês sobre os ácidos nucleicos. Gente, olha só. Os ácidos nucleicos são moléculas com extensas cadeias carbônicas, formadas por nucleotídeos, né, que basicamente é um grupamento fosfórico, que no caso vai ter uma molécula de fosfato, né, um glicídio. Lembre-se, né, que o glicídio ele é um monossacarídeo com 5 carbonos, tá? Que no caso aqui são as pentoses. E uma base nitrogenada, que vai ser purina ou pirimidina, constituindo o material genético de todos os seres vivos. Tá? Então, os ácidos nucleicos são moléculas com extensas cadeias carbônicas, né, que constituem o material genético de todos os seres vivos presentes na natureza. Nos organismos eucariontes, né, os ácidos nucleicos eles ficam armazenados no núcleo das células, e nos organismos procariontes eles ficam dispersos no hialoplasma. Podem ser de dois tipos: o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, e o ácido ribonucleico, né, mais conhecido como RNA, ambos relacionados ao mecanismo de controle metabólico celular, ou seja, o funcionamento da célula, e a transmissão hereditária das características, beleza? Agora, gente, olha só, comentar aqui com vocês de forma breve sobre as principais, né, as primordiais diferenças e características entre os ácidos nucleicos. Quais são? Primeira diferença aqui e característica é a questão do peso molecular, tá, gente? Olha só, além do peso molecular relativo à quantidade de nucleotídeos, ou seja, o tamanho da molécula, existem outras diferenças estruturais, como, por exemplo, a diferença das bases nitrogenadas, né, que são púricas e pirimídicas, tá? No filamento, lembrando aí que no filamento do DNA, né, como bases purinas, nós temos a adenina e a guanina, e como bases pirimidinas nós temos a timina e a citosina. E isso é diferente no RNA, tá? No filamento do RNA, as bases purinas elas são as mesmas do DNA, ou seja, a adenina e a guanina. Porém, as bases pirimidinas, né, existe aí uma diferença, né? No caso do DNA nós temos a timina, mas no RNA nós temos a uracila e a citosina que está presente em ambos, tanto o DNA quanto o RNA, beleza? Olha só, gente, outra diferença aqui é a questão da essencial disposição, ou seja, a sequência dos nucleotídeos, implicando na diferença mantida entre os genes no filamento de DNA e dos códons e anticódons no filamento de RNA. A conformação linear ou circular dos filamentos também é uma outra diferença, tá? E por fim aqui, gente, a questão da duplicidade complementar, isto é, a fita dupla, né, que é observada na molécula de DNA, ela é diferente, né, ou diferenciada da unicidade, ou seja, a fita única, que é uma fita simples, né, do RNA, beleza? Basicamente era isso que eu tinha para comentar aí com vocês sobre os ácidos nucleicos. E agora vamos falar sobre as vitaminas, beleza, pessoal? Gente, olha só, as vitaminas elas são moléculas orgânicas fundamentais para a nossa saúde e encontradas em nossos alimentos. Apesar de serem essenciais, as vitaminas não precisam ser ingeridas em grande quantidade, como é o caso dos carboidratos, né, que nós já comentamos em aulas anteriores, tá? A depender da vitamina, as necessidades diárias elas vão de 0,01 mg a 100 mg. Gente, significado, tá? A palavra vitamina ela é resultado da combinação de duas palavras, que é a palavra vital mais a palavra amina. Essa denominação foi proposta pelo químico Casimir Funk em 1912, pois ele acreditava que as vitaminas elas eram vitais para os seres vivos e que todas elas eram aminas. Atualmente, sabe-se que nem todas as vitaminas são aminas. Importância. As vitaminas são essenciais para garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Elas atuam principalmente como catalisadores de reação dentro dele. Vale lembrar que os catalisadores nada mais são do que substâncias que garantem que uma reação química aconteça de forma mais rápida e utilizando menos energia. As vitaminas são importantes na transformação de energia, algumas são antioxidantes e são essenciais para o funcionamento dos vários sistemas do corpo, inclusive o nosso sistema imunológico. Gente, olha só, agora é muito importante aqui, tá? A questão da classificação aí das vitaminas. As vitaminas são tradicionalmente classificadas em dois grandes grupos, o das vitaminas hidrossolúveis e o das vitaminas lipossolúveis. Essa classificação leva em consideração a sua solubilidade, não estando relacionada, por exemplo, com a função que elas desempenham no nosso organismo.
Vitaminas lipossolúveis. São aquelas solúveis em gordura e caracterizam-se por se acumularem no fígado e na gordura do corpo. Exemplo, tecido adiposo, né? Como exemplo de vitaminas lipossolúveis, temos as vitaminas A, D, E e K. E agora falaremos sobre as vitaminas do grupo hidrossolúveis, né, que são aquelas solúveis em água. Como exemplo de vitaminas hidrossolúveis, temos a vitamina C e todas as vitaminas do complexo B, beleza? Gente, olha só, agora eu irei comentar de forma bastante específica sobre cada uma das vitaminas, tanto do grupo das vitaminas lipossolúveis, quanto do grupo das vitaminas hidrossolúveis, beleza? Começarei aqui com as vitaminas do grupo lipossolúvel, que é a primeira vitamina a ser abordada, vai ser a vitamina A, tá? Também chamada retinol, beleza? E onde é que nós podemos encontrar fontes de alimento que nós podemos encontrar a vitamina A? Gente, hortaliças de coloração verde escuro, vegetais de coloração alaranjada, leite, derivados e fígado, tá? Quais são as suas funções no organismo? Apresenta importante papel na visão, atua na manutenção de tecidos epiteliais e imunidade, beleza? Quais são os problemas de saúde resultantes de sua falta? Problemas de visão, alterações na pele e alterações na imunidade. Vitamina D, também conhecida como calciferol. Quais são suas fontes? Leite, derivados, salmão e gemas de ovo. Quais são as suas funções no organismo? Bom, gente, olha só, a vitamina D, ela participa da absorção e utilização de dois sais importantes, que é o cálcio e o fósforo. E a sua falta no organismo provoca o raquitismo, né, que é um problema de saúde que desencadeia o amolecimento e a fragilidade de ossos. E em crianças causa deformações ósseas e osteoporose, beleza? Agora vamos falar sobre a vitamina E, né, também chamada tocoferol. Quais são suas fontes? Que tipos de alimentos nós podemos encontrar a vitamina E? Em óleos vegetais, né, nozes e sementes. Quais são suas funções no organismo? Gente, basicamente a vitamina E ela atua como antioxidante e a sua falta provoca problemas no sistema nervoso, tá? E por fim vamos falar sobre a vitamina K, que é a última dos grupos das vitaminas lipossolúveis. A vitamina K também ela é chamada de filoquinona, tá? Podemos encontrá-las em hortaliças verdes, também é produzida por bactérias presentes no intestino. Funções no organismo. Possui importante papel na coagulação sanguínea e a sua falta provoca alterações na coagulação sanguínea. Agora vamos falar sobre as vitaminas do grupo hidrossolúvel. Começando aqui pela vitamina B1, né, as vitaminas do complexo B. Começando pela vitamina B1, chamada tiamina, que pode ser encontrada em carne de porco, legumes, vegetais folhosos e grãos integrais. Atua como coenzima, né? As suas funções no organismo, né? Ela atua como coenzima usada na remoção de gás carbônico de compostos orgânicos, importante na manutenção do funcionamento dos sistemas nervoso e circulatório. E a sua falta no organismo provoca, né, a beriberi, gente, que é um problema de saúde que desencadeia sintomas como fraqueza, formigamento, dor nos membros, falta de ar e inchaço dos membros, tá? Vitamina B2, também chamada riboflavina, pode ser encontrada em carnes, grãos integrais, hortaliças, leite e derivados, tá? Funções no organismo, faz parte das coenzimas FAD e FMN, está relacionada com a manutenção da pele. E a sua falta no organismo provoca lesões na pele. Vitamina B3, niacina, pode ser encontrada em carnes, ovos, vegetais folhosos, grãos e nozes. Funções no organismo. É um componente das coenzimas NAD+, e NADP+. Ajuda no funcionamento do sistema nervoso e imunológico. E a sua falta no organismo provoca lesões gastrointestinais e na pele e confusão mental. Vitamina B5. Gente, olha só. A vitamina B5, também chamada de ácido pantotênico, pode ser encontrada em carnes, hortaliças, grãos integrais, frutas e leite e seus derivados, tudo bem? Quais são as suas funções no organismo? Componente da coenzima A, relaciona-se com a formação de hemácias e previne a degeneração de cartilagens. E a sua falta no organismo provoca formigamentos, dormência e fadiga, tudo bem? Vitamina B6. Gente, olha só, a vitamina B6 ela também é chamada piridoxina. Ela pode ser encontrada em carnes, grãos integrais, nozes e hortaliças, tá? É uma coenzima utilizada no metabolismo de aminoácidos, ajuda na manutenção do sistema nervoso central e imunológico. E a sua falta no organismo provoca irritabilidade, anemia
e espasmos musculares. Vitamina B7. Olha só, pessoal, a vitamina B7 ela também é chamada biotina. Ela pode ser encontrada em hortaliças, ovos e carnes. Funções no organismo. Atua como coenzima na síntese de gordura, aminoácidos e glicogênio. Auxilia na produção de ácidos graxos e redução dos níveis de glicose no sangue. E a sua falta no organismo provoca pele com escamações e problemas neuromusculares. Vitamina B9. Gente, a vitamina B9 ela também é chamada ácido fólico, tá? Ela pode ser encontrada em hortaliças verdes, nozes, legumes e grãos integrais. E as suas funções no organismo, né, ela atua como coenzima no metabolismo de ácidos nucleicos e aminoácidos, atua na manutenção do sistema imunológico, nervoso e circulatório. A sua falta no organismo provoca anemia e problemas congênitos, tá? E agora vamos falar sobre a última vitamina do grupo do complexo B, né, que é a vitamina B12, também chamada de cobalamina, que pode ser encontrada aí nas carnes, leite e derivados e nos ovos, tá? E as suas funções no organismo, né? Ela participa da produção dos ácidos nucleicos e das hemácias, age também sobre as células nervosas e no equilíbrio hormonal. A sua falta no organismo provoca dormência, alterações neurológicas, anemia e perda de equilíbrio, tá, gente? E agora, pessoal, finalmente vamos falar aí sobre a última vitamina do grupo das hidrossolúveis, né, que é a vitamina C, muito conhecida aí dentro do ramo farmacêutico, né, como ácido ascórbico, tá, gente? E na natureza ela pode ser encontrada em brócolis, frutas cítricas e tomate. Quais são suas funções no organismo? Importante na síntese de colágeno, manutenção e integridade das paredes capilares e atua como antioxidante. A sua falta provoca o escorbuto, tá, gente? Isso aí é uma questão de prova, inclusive, tá, pessoal? Falou em escorbuto, lembrem-se sempre da vitamina C, tá, gente? O escorbuto, para quem não sabe, é uma doença que causa sangramento nas gengivas, fraqueza e irritação na pele. E também causa dificuldade de regeneração de feridas, tudo bem? Pessoal, olha só, né, basicamente, né, a aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham podido compreender um pouco mais aí sobre os lipídios, ácidos nucleicos e sobre as vitaminas, tá, gente? Na próxima aula, nas duas próximas aulas eu trarei listas de exercícios aí, né? E onde eu resolverei com vocês aí para fixar melhor o aprendizado, tá, gente? Então, até a próxima aula.